Bem-vindos novamente ao CSS e continuamos aqui a estudar alguns mecanismos mais aprofundados e vamos ver neste vídeo algo bastante interessante relacionado com as imagens. Ora, o que eu tenho aqui basicamente é então uma página de internet muito simples, que não tem agora praticamente nada, e já vimos então que para acrescentar uma imagem ou para adicionar uma imagem, simplesmente teremos que escrever a tag img, depois source é igual e colocarmos aqui então o source da imagem. Ora, o que acontece neste caso, eu tomei a iniciativa de trazer duas imagens distintas para aqui. Esta que contém 3 ícones, ok? Aqui, neste caso, esta imagem é uma imagem transparente que contém os ícones posicionados dentro de espaços de 50 pixels por 50 pixels, ok? Muito bem. E depois temos aqui uma imagem transparente. Ora, é mesmo uma imagem transparente, tem apenas 5 por 5 pixels, é uma imagem de formato PNG e não tem qualquer espécie de elemento lá dentro. Portanto, é uma imagem completamente transparente. Se nós tentarmos editar aqui, reparem que é uma imagem que não tem nada, apesar de parecer aqui um cinza ou um cinzento, ela, na realidade ela não contém qualquer informação visual. Portanto, é completamente transparente. Ora, o que eu vou pretender, repara, é colocar aqui, por exemplo, já sabemos que se eu colocar aqui fotografia, ou melhor, se eu colocar aqui icons, que é o nome da imagem que contém aqueles três elementos que aqui estão em cima, o que vai acontecer, basicamente, é isto. Eu vou agora refrescar aqui a minha página e cá estão as minhas 3 imagens, ok? No entanto, vamos supor que nós queríamos, por exemplo, utilizar esta imagem apenas para apresentar a primeira, ou melhor, vamos começar pela última. Apresentarmos, por exemplo, o último espaço, a última seta. Bom, para isso podemos utilizar o Cascading Style Sheets, ok? E neste caso o que nós vamos fazer é simplesmente o seguinte. Vamos primeiro criar aqui uma image, cujo source vai ser a imagem transparente. Ops, ora, transparente. Ok? E portanto, reparem, não vemos imagem nenhuma, apesar de existir aqui uma pequenina imagem colocada. Ok, muito bem. Isto serviu exatamente para quê? Para nós criarmos então aqui uma tag de HTML, que é o image. Vamos agora definir-lhe aqui uma classe, e por exemplo vamos definir isto como I1, ok? Como veem, nada acontece. Voltamos então ao nosso código e vamos aqui ao Cascading Style Sheets. Ora, no Cascading Style Sheets nós temos então ali a classe I1, o que quer dizer que se eu colocar, pronto, I1, e agora colocar, por exemplo, aqui um border, um px solid black, o que vai acontecer é que nós vamos ter então aqui o espaço da nossa imagem apresentado, ok? Ora, o que eu vou fazer agora não é propriamente isto. Eu vou utilizar a propriedade background image e reparem o que é que vai acontecer aqui no background image URL e agora vou passar aqui o icons.png. Ok? E reparem o que vai acontecer. Nada, certo? Errado, vai acontecer qualquer coisa. Eu vou eliminar aqui o background. E em vez de utilizar o background image, e a imagem não foi apresentada, porquê? Por uma razão simples, ela está cá, ok? Só que como só tem o tamanho de 5 pixels por 5 pixels, que é definido aqui pela minha tag HTML, pela imagem transparente, ela não é apresentada. Então, nós vamos aqui definir objetivamente no CSS o seu tamanho. Então, width 50px e height 50px também. E vamos ver o que é que vai acontecer agora. Reparem, já apareceu uma imagem. Ora, esta imagem corresponde à primeira imagem que aqui está. O que quer dizer que todas as outras duas estão a ser escondidas, ok? Uma vez que eu defini o tamanho da imagem. É evidente que se eu agora definir aqui o tamanho da imagem para 100 de largura, as duas imagens que aqui estão, neste caso estas duas setas, vão aparecer. Cá está. Ora, mas não é bem este o exercício que eu pretendo. Eu quero apresentar a seta verde. Como é que eu vou fazer para apresentar a seta verde? Ora bem, eu não posso colocar aqui genericamente 150, porque 150 vai-me fazer aparecer
toda a imagem. Então eu vou utilizar aqui no CSS, vou deixar ficar 50, porque eu sei que a seta verde ocupa um espaço de 50 pixels por 50 pixels, e vou utilizar aqui no background, não vou especificar o background image, mas vou especificar apenas background, para depois poder acrescentar aqui duas propriedades, que é, neste caso, 0 px e 0 px. E o que vai acontecer aqui é que eu estou a definir uma coordenada x e y, que me permite informar qual é o espaço da imagem que eu quero apresentar. Vamos agora, ora, está gravado, vamos refrescar, e reparem que aparece a primeira. Ok. Portanto, neste caso estamos a falar da primeira seta. Muito bem. Vamos alterar aqui, de forma a que possamos ver outra imagem. 50. Menos 50. Reparem que automaticamente mostrou uma segunda. Ora, isto leva-me então a concluir que se eu utilizar o menos 100, eu vou estar a definir as coordenadas, neste caso o menos aqui, não vamos estar aqui a aprofundar muito porque é que as coordenadas funcionam desta maneira, mas neste caso quer dizer que eu estou a afastar-me da coordenada inicial, que seria o 00, ok? Então, se eu colocar o menos 100, neste caso menos 50 salta para aqui, o menos 100 salta ali para a frente. E então, neste caso, reparem então, eu penso que não gravei, ok, exatamente, portanto temos menos 100, 0, e eu vou refrescar e tenho a minha seta verde, ok? Ora, isto vai me permitir, obviamente, que eu agora possa pegar nesta implementação daqui de CSS e possa criar o I2 e o I3. E neste caso definir aqui para menos 50 e aqui para 0. E reparem o que é que eu vou fazer agora, basicamente vou aqui à minha imagem e vou criar aqui o I2 e o I3. E agora reparem o que é que vai acontecer. Eu tenho aqui realmente 3 setas, mas reparem que elas estão no sentido inverso do original da imagem. E, portanto, desta forma eu posso controlar qual é o pedaço da imagem que eu quero ver. É evidente que este exemplo é bastante simples, porque estamos a utilizar uma imagem e estamos apenas a alterar os valores na horizontal. Se nós tivéssemos uma imagem, por exemplo, aqui, com maiores dimensões e com vários sprites, isto é, com vários pedaços de imagens aqui espalhados, é evidente que eu poderia definir através do CSS a propriedade da localização daquilo que nós queríamos utilizar. Por exemplo, eu posso aqui experimentar, aqui em vez de utilizar o ícones PNG, vou utilizar o fotografia.jpg e vou definir aqui, por exemplo, menos 100 e menos 100. E o que vai acontecer é que esta última imagem vai-me apresentar um pedaço da imagem da fotografia, que é um pedaço que deverá estar aqui localizado na coordenada 100, portanto será aqui um pedaço, alguns por aqui, ok? É quase como estarmos aqui a fazer um puzzle para tentar encontrar a imagem. Mas penso que deu para perceber basicamente como funciona a questão do sprite. Portanto, nós conseguimos construir aqui de forma muito rápida, não esquecendo nunca a necessidade de utilizar aqui uma imagem transparente, porque senão vamos ter aqui uma border desagradável que não conseguimos tirar. E desta forma, através depois do CSS e através da definição da largura, da altura e depois desta implementação do background com a imagem de origem e as coordenadas da imagem que nós pretendemos utilizar, o que ele faz é genericamente uma estrutura de estilo retângulo, estilo rect. Isto é, estes dois valores correspondem ao x e ao y e estes dois correspondem à largura e à altura. E assim, desta forma, vimos como utilizar então esta técnica de sprites no Cascading Style Sheets.